Bom dia, alunos do STHG, da Assembleia de Deus Ministério Atos 2. Sou o pastor e professor William Cabral e trouxe hoje um vídeo para vocês que faz parte do curso Pleno em Teologia do Seminário Teológico Harlan Graham. Fala da teologia dita como teologia exegética. Essa é a nossa aula de número 2. Começa com a frase do teólogo J. Burrell: o Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas da controvérsia, mas não ficou nem mesmo com o cheiro de queimado. O que é que está dizendo essa frase? Primeiro, o Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso. Está falando de Yahvé. Nenhum outro Deus com D minúsculo poderia satisfazer as necessidades do homem. O código moral de Deus atravessou durante séculos as chamas da controvérsia. Esse código moral do qual estamos falando é as Escrituras. É a Escritura Sagrada. É a Bíblia. Mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. Tantas e tantas adversidades e tentativas de neutralizar a palavra de Deus nem sequer conseguiram riscar aquilo que ela representa para nós outros. Uma certa vez, um dos alunos perguntou para mim: professor William, por que nós temos que acreditar que a Bíblia é verdadeira se ela foi escrita por homens? Bom, nós podemos dizer que a Bíblia é verdadeira trabalhando 5 pontos a saber. O primeiro ponto que comprova que a Bíblia é verdadeira são as suas profecias cumpridas. Todas as profecias bíblicas cumpriram-se, estão se cumprindo e cumprir-se-ão no futuro. São plausíveis de cumprimento no futuro porque é a palavra de Deus verdadeira. Se não fosse assim, profecias não seriam verdadeiras. Mas eu posso citar aqui uma profecia, por exemplo, que é muito verdadeira. Certa feita, Jesus vai passando pelo templo com os seus discípulos. Os discípulos ficam abismados com a solidez daquele templo, com a beleza externa do templo. E aí eles ficam admirados. Jesus disse: não te admires com isso, porque aqui desse templo não ficará pedra sobre pedra. Isso no meados do ano 30, na década de 30 da era cristã, Jesus disse isso para os seus discípulos. Acontece que passaram-se 40 anos, e no ano 70 o general Tito invadiu a Jerusalém, queimou o templo. E como o teto do templo existia muitas partes de ouro, diz a história que eles tiveram que remover pedra sobre pedra para tirar o ouro que ficou embaixo do assoalho, cumprindo-se exatamente aquilo que Jesus havia falado. As profecias bíblicas se cumprem numa velocidade incrível. Hoje em dia, se você abrir no texto de Mateus 24 e ligar uma TV hoje, você vai ver que o panorama que está passando na TV é exatamente o panorama que tinha em Mateus 24. Guerras, fomes, pestes, rumores de guerra. Profecias cumpridas é o primeiro ponto. Verdades ditas como verdades históricas. A arqueologia bíblica é um aliado da Bíblia quando ela consegue comprovar com veracidade, com os relatos fósseis, a veracidade do que a Bíblia havia falado. Recentemente encontraram a Arca de Noé. Aonde, pastor? Onde a Bíblia diz que estava, no Monte Ararat. Vestígios das carruagens de Faraó, das carruagens de ouro do Faraó, que perseguiu o povo de Deus no Egito. Aonde? No Mar Vermelho, onde a Bíblia diz que estava. Assim, profecias cumpridas e verdades históricas comprovam que a Bíblia é verdadeira, e não só isso. Verdades científicas também comprovam que a Bíblia é verdadeira. No ano 600 a.C., um homem chamado Isaías, lá no capítulo 40 e verso 22 da Bíblia, diz que Deus está sentado sobre o globo da terra e faz das nuvens a poeira dos seus pés. Agora, recente, século XV, XVI, descobriram que a terra era redonda, quando Isaías já falava 600 anos antes de Cristo.
Profecias cumpridas, verdades históricas e verdades científicas comprovam que a Bíblia é verdadeira. Além disso, a Bíblia também é um livro que foi escrito por pelo menos 40 homens no intervalo de tempo de 1600 aproximadamente. E mesmo assim ela não se contradiz em tempo algum. A Bíblia é a verdade de Deus, porque tem suas profecias cumpridas, tem suas verdades históricas, tem suas verdades científicas e também a questão de uma estrutura única e que não se contradiz. Além disso, por último, a Bíblia é o único livro que tem um efeito sobrenatural na vida do homem. Você lê para ser santo, você vive para ser salvo, e quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo de Deus está do teu lado para te ensinar. É ou não é um livro maravilhoso? A Bíblia Sagrada é o livro dos livros, e a teologia exegética vai nos dar a noção exata daquilo que a Bíblia está dizendo. A interpretação de texto talvez esteja mais presente em nosso cotidiano, querido, do que imaginamos. Ao recebermos um e-mail, uma carta, um SMS por celular, ou ainda uma mensagem escrita via WhatsApp, e é claro, em nossas leituras da Bíblia, porque nós somos cristãos e nós temos como regra de fé e prática a Bíblia, portanto nós temos que lê-la, né? Seja nos nossos momentos devocionais ou no nosso momento de culto e assim por diante. Todos esses textos precisam ser primeiro interpretados por nós, para que depois possamos receber e compreender a mensagem contida neles, óbvio. Diante disso, algumas perguntas pertinentes nos ocorrem nesse momento. Afinal de contas, a leitura de um determinado texto permite mais de uma interpretação? Permite-se? Isso se aplica à leitura da Bíblia? Pois bem, consideremos a seguir essas e outras questões importantes relacionadas à interpretação das Sagradas Escrituras. Começando, eu quero conceituar o que é hermenêutica, exegese, homilética e retórica. Hermenêutica é a arte de interpretar textos inseridos no seu contexto. Exegese é a arte de extrair e entender um texto. Já a homilética é a arte de se preparar, organizar e apresentar um sermão, palestra, discurso ou estudo relacionado à Bíblia. E retórica também é a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos com variados temas. Note que a homilética se utiliza para discursos sacros, tá? Relacionados à divindade. E retórica é a arte de falar e argumentar em público através de sermões, palestras, discursos e estudos sobre qualquer outro tema. Mas eu quero situar a hermenêutica na teologia, porque existem dois tipos principais de hermenêutica. Vocês precisam saber para ter ciência. Primeiro, nós temos a hermenêutica dita como geral, que se aplica a qualquer obra escrita. E em segundo lugar, temos a hermenêutica específica, ou hermenêutica especial, que se aplica a determinados tipos de produção literárias em diversos campos ou ramos do conhecimento humano, como leis, história, filosofia, poesia e outros. No nosso caso, estamos situados aqui, no campo da hermenêutica especial, pois estaremos estudando a hermenêutica dita como bíblica, que é também chamada de hermenêutica sacra ou hermenêutica sagrada, tá? Então, a hermenêutica que nós estamos estudando é uma hermenêutica dita como hermenêutica especial e não a hermenêutica propriamente dita específica, que trata de vários assuntos. Para que a minha hermenêutica seja perfeita, para que eu possa interpretar de forma perfeita, primeira coisa que eu tenho que fazer antes de fazer a afirmação "assim diz o Senhor" é perguntar ao texto algumas coisas. Isso mesmo, você pega um papel e coloca o que, quem, porquê, quando, onde e como. O que, quem, porquê, quando, onde e como, tá? Você coloca no papel isso aí e pega o texto que você vai interpretar. Então, a primeira pergunta que eu faço ao texto é: o que o texto está dizendo? Eu vou analisar gramaticalmente, eu vou verificar o que é que o texto está querendo me dizer, para que eu possa ter a noção exata daquilo aí. Nesse período entra a questão da exegese, porque eu vou procurar através da filologia sacra
ou seja, a análise do texto bíblico pela língua em que ele foi escrito, porque a Bíblia não foi escrita em português, a Bíblia foi escrita em hebraico, em grego e em aramaico. Então, portanto, eu tenho que saber o significado do que está dizendo no primeiro texto na sua língua original. E para isso eu preciso de uma gramática, eu preciso saber o que tem acontecido com o texto. Então, a primeira pergunta feita é o quê? Mas eu também preciso saber quem é que está falando aquilo. Porque cada autor, ele vive num período de tempo, como eu falei, diferente. São 1.600 anos que pode ter de diferença de um autor de um livro para outro. Portanto, quais são as condições que estão acontecendo naquele momento? O que é que aquele autor está passando? Eu preciso mergulhar na história do autor para saber quem é que está escrevendo a respeito do que está escrevendo. Mas eu também preciso perguntar um porquê. E aí entra a questão da contextualização. Se ele está dizendo isso, é porque tem um motivo para estar dizendo. E quando está dizendo? Vamos observar na história bíblica um período de tempo, o período que nós chamamos de cronológico, a cronologia daquilo. Por que ele está dizendo isso? Houve algum evento anterior que o levou a isso? Nós precisamos saber disso. Mas quando nós colocamos o onde, é quando nós vamos praticamente mergulhar no texto. É como se nós tivéssemos, quando nós conhecemos a geografia bíblica, é como se nós estivéssemos fazendo todas essas perguntas, mas como se nós estivéssemos inseridos dentro daquele evento. É como se você pudesse sentir os pingos da chuva cair em seu rosto quando você narra as passagens ali dos discípulos a pescar à noite. Como? Aí entra a questão da cultura de cada época. Então, o que, quem, por quê, quando, onde, como, para que depois você possa dizer, assim diz o Senhor. Porque muitas vezes a interpretação errada diz exatamente aquilo que Deus não quer dizer. Vocês estão entendendo, alunos? Então é importantíssimo a hermenêutica bíblica. E a hermenêutica, ela tem as suas regras fundamentais. A regra fundamental, ou a primeira regra, é a escritura explicada pela própria escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. A segunda regra é necessário tomar as palavras no sentido que indicam o conjunto da frase. Palavras não podem ser tomadas em sentido literal se a frase está dizendo algo no sentido figurado. A terceira regra é necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem ao texto que se estuda. Quando nós vamos analisar um texto, nós temos que definir a sua perícope, que é o início e o final do assunto. Isso nem sempre coincide com versículos e capítulos da nossa Bíblia. Portanto, é necessário tomar a frase no sentido indicado no contexto. Então, o seu contexto são os versículos que precedem e que seguem o texto do assunto, da perícope. A quarta regra, nós precisamos tomar e levar em consideração o objetivo ou o desígnio do livro em si, ou a passagem que ocorre as palavras e expressões mais obscuras. A quinta regra, é necessário consultar as passagens ditas como paralelas, as referências cruzadas, aquilo que nós podemos encontrar também dentro do livro, ou até em outros livros, que tragam a noção exata daquilo que está acontecendo. A quinta regra tem a sua segunda parte, que são paralelos de ideias. Para conseguir uma ideia completa e exata do que ensina a Escritura neste ou naquele texto determinado, talvez obscuro ou discutível, consultar-se não só as palavras paralelas, mas os ensinos, as narrativas e os fatos contidos em textos ou passagens aclaratórios que vão dar clareza, que se relacione com o dito texto obscuro ou discutíveis. Tais textos ou passagem nós podemos chamar de paralelo de ideias. A quinta regra tem a sua terceira parte, que são os paralelos de ensino gerais. A Bíblia como um todo, ela tem a sua centralidade. Para a aclaração e correta interpretação de determinadas passagens, não são suficientes os paralelos de palavras e ideias. É preciso recorrer ao teor geral.
ou seja, aos ensinos gerais das Escrituras. Muito bem, queridos. A hermenêutica bíblica, como nós vimos, ela é fundamental para a igreja de Cristo como corpo, como um conjunto de pessoas que é, e é também essencial para o cristão e a sua individualidade cristã. Todos nós deveríamos nos preocupar muito em conhecer essa disciplina teológica, tão vital em nossos dias e em nossos cultos e ministrações, e que, portanto, tem o seu lugar. A igreja é dependente em muitos aspectos de um livro, e esse livro, sem dúvida nenhuma, é a Bíblia. Compreendê-lo corretamente é algo impreterível, não pode ser deixado para frente, não. A hermenêutica bíblica nos ajuda a entender que o texto bíblico está nos dizendo, porque está dizendo e qual o seu sentido, conforme nulo apresentado em seu ambiente. Isso nos aproxima mais da intenção original do texto bíblico, quanto à sua mensagem, quanto ao seu ensino. Algo importante que precisamos ter em mente é que a hermenêutica não deve ser confundida com a própria teologia exegética. A hermenêutica, na verdade, parte dessa teologia dita como exegética. Aquela é mais ampla, esta é mais restrita. A própria teologia em si está dividida em 5 principais partes ou ramos que trabalham em conjunto. Quais são essas partes? Teologia exegética, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática e a teologia dita como teologia prática. A hermenêutica, portanto, conforme você está vendo no gráfico, ela está inserida dentro da teologia exegética. Ela está nesse agrupamento aí. Conheçamos resumidamente cada uma dessas 5 partes da teologia. É importante que você as assimile. A teologia exegética se ocupa dos métodos hermenêuticos, a fim de poder descobrir o sentido real do texto bíblico. Em outras palavras, ela usa os recursos fornecidos pela própria hermenêutica para fazer essa descoberta. Enquanto a hermenêutica é como uma receita de bolo, conforme Roy Zuck diz, a exegese é você, na verdade, botar a mão na massa, fazer confeccionar o bolo e depois entregar para alguém comê-lo. Para isso, a teologia exegética utilizará o que eu já disse, a filologia sacra, é o estudo da língua original. A teologia dita histórica, como o próprio nome já diz, vai tratar dos eventos eclesiásticos e históricos no decorrer dos estudos dos livros da Bíblia. A teologia bíblica, por si só, ela despende todo o conteúdo da Bíblia como um único volume, onde existe uma centralidade de ideias em todos os livros da Bíblia. Eu costumo dizer que a teologia bíblica é como se uma mulher estivesse costurando uma coxa de retalhos e ela precisa perpassar cada um dos gomozinhos dos retalhos para que ali possa ter uma coxa perfeita. A teologia bíblica, ela linka esses textos da Bíblia um com os outros, trazendo à tona a pessoa bendita de Cristo, a questão das alianças, o reino de Deus, enfim. Depois nós temos a teologia sistemática, que, conforme o próprio nome já diz, ela sistematiza cada um dos assuntos. Então, você quer procurar sobre Deus, você vai encontrar tudo o que você quer sobre Deus na matéria chamada de teontologia. Você quer algo sobre Cristo, você vai encontrar tudo o que você precisa sobre Cristo na matéria chamada de cristologia, ou seja, ela sistematiza. E a teologia dita como prática, que é agora, depois que do conhecimento dessas outras teologias, a sua aplicação no nosso cotidiano. Como vocês estão vendo, existe tudo isso que nós estamos lhe passando. Bom, na próxima aula nós vamos falar sobre a necessidade da interpretação bíblica, dos seus pressupostos, tá? E das suas implicações. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Estamos aqui. Eu sou o pastor William Cabral, do Seminário Teológico Halangran, e essa é mais uma aula de teologia exegética. Fiquem na paz. Amém.